Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre texto informativo, lá no livro de português de vocês, a partir da página 208. Então, se você não está com seu livro aí no momento, então você pode pausar esse vídeo, pegar o seu livro, tá bom? Abrir na página 208, como está escrito aqui, e a gente pode começar, tá certo? Todo esse capítulo, que é o capítulo 2, está falando sobre a Senhora das Alturas, que é justamente o tema do que nós vamos falar agora. Mas toda essa unidade está falando sobre bichos, não é? Você pode observar aí nas páginas anteriores e nas páginas posteriores a essa atividade de hoje. Então, vamos lá. O texto informativo, o nome já diz, ele traz informações. Ele nos dá informações gerais sobre o assunto que está sendo tratado. Mas de modo geral, quando nós estamos lendo um texto verbal, um texto que ele tem partes escritas, não somente um texto de imagem, por exemplo, nós podemos observar algumas características que fazem parte da estrutura de um texto. Eu coloquei ali embaixo da página, abaixo eu coloquei o nome título, parágrafo e imagem, tá bom? Então, aí vocês podem observar esses elementos que eu sinalizei aqui. Por exemplo, nós temos o título, tá vendo? Girafa. Nós temos também os parágrafos. Lembra que nós já vimos o seguinte? Deixa eu ampliar aqui um pouquinho a tela para vocês observarem onde estão essas setinhas que eu coloquei aqui agora. Gente, aí é o parágrafo, só para relembrar com vocês, tá certo? Antes de começar o texto, vamos dizer assim, tem um pequeno espaço onde depois você começa o texto, não é? Depois que esse parágrafo acaba, né, com um ponto final do parágrafo, vem um outro parágrafo. Aí, no caso, fica na linha de baixo e dá esse espacinho também. O espaço que foi dado em cima é o mesmo espaço que vai ter embaixo e nos outros parágrafos também. Nesse caso aqui, nessa página, nós temos 2 parágrafos e na página seguinte a esse texto, nós temos mais outros parágrafos que nós vamos ver quando passarmos para outra página, tá bom? Mas outra coisa que você também pode observar aqui é a imagem. Vejam, já que é um texto informativo, ele não traz apenas as informações escritas, as informações verbais, mas informações aí com as imagens, tá bom? Para que as informações fiquem completas, já que é um texto informativo. Então vamos lá. Aí estamos falando sobre girafa, não é isso? Peraí, isso. Estamos falando sobre girafa. Então, logicamente, o texto vai trazer informações sobre girafa. Inclusive, a imagem mostra isso. E aí nós temos ordem, família e espécie, que são algumas características referentes a esse animal. Sabe, no zoológico, acho que vocês já foram, eu acho que vocês, alguns ou muitos de vocês, ou todos, não sei, conhecem o zoológico de Dois Irmãos. E para quem foi, sabe que em cada local dos bichinhos tem uma placa, não é? Dizendo justamente essas características aí de cada animal. Inclusive tem também dizendo de qual país ele é originário, qual é a alimentação, qual é o hábito, se é noturno, se é diurno, se esse animal vive em bando ou se ele vive solitário, não é? Tem algumas características, então, parecido com esse aí do comecinho do texto. Então vamos lá para a leitura do texto, tá bom? E aí diz assim, lá no primeiro parágrafo: a girafa é o animal mais alto do mundo. Um macho pode medir até 5,5 metros do chão até o alto da cabeça. E as fêmeas são menores. Pessoal, treinem a leitura de vocês, tá certo? Façam como se fosse eu fazendo agora. Quando vocês forem ler um texto, vão lá para um cantinho e fiquem assim, lendo em voz alta. Não é gritando alto, falando alto não, tá? Eu quero falar sem ser aquela leitura que é com os olhos, a leitura mental. Leiam, porque isso vai exercitando a oralidade de vocês, tá bom? Sim, mas deixa eu dar continuidade aí à leitura. E aí diz assim: o pescoço longo permite que o animal se alimente das folhagens mais altas e ainda que observe seus inimigos. Sua principal fonte de alimento é a acácia, mas come também outras plantas, cujas folhas reúne com a língua, que pode ter até 45 centímetros de comprimento. Então é enorme, não é? Aí depois o segundo parágrafo continua assim: as girafas podem ficar longos períodos sem beber água
e quando bebem, afastam as patas dianteiras para os lados, realizando um movimento meio, deixa eu ampliar aqui, desajeitado, para levar a cabeça até a água. Gente, observem que eu já passei para a página 209, tá bom? Que é a continuação desse texto. Eu vou ampliar um pouquinho só para poder ficar a letrinha maior, porque quem sabe você está acompanhando pelo vídeo, não é? Às vezes alguns de vocês estão sem o livro no momento. E aí continua, né? Ao descansar, elas dobram as pernas sobre o corpo e para dormir, geralmente repousam a cabeça sobre as patas. As girafas adultas não dormem muito e alguns zoológicos dizem que elas nunca dormem. Gente, aí depois continuam aí os outros parágrafos, porque até agora eu li 2 parágrafos. Aquele segundo parágrafo que eu comecei na outra página, ele terminou agora, estão vendo? Então agora eu vou começar o outro parágrafo, que diz assim: possuem olhos grandes e uma cabeça que afunila, terminando em lábios ágeis e peludos. Na cabeça apresenta de 2 a 5 saliências, essas que estão aqui na cabecinha dele, recobertas de pele. Tem ombros altos, costas inclinadas e cauda longa e peluda no final. O pelo é fortemente marcado com manchas irregulares de cor marrom escuro ou de cores mais vivas, em contraste com o fundo amarelo claro. Quer dizer que as manchinhas se sobressaem a cor dela, que é um amarelo, né? As manchinhas marrom ou mais escura que isso. Estão percebendo as setinhas aí? São justamente o início dos parágrafos, para vocês irem relembrando sobre essa questão dos parágrafos, tá bom? E depois continua. Olha, gente, ali tá escrito abaixo do número, tá vendo? Parágrafo, subtítulo. Como assim subtítulo? Aqui. Deixa eu diminuir. Pronto, subtítulo. Quando está escrito aí, como e onde vivem. Porque o título mesmo desse texto não é girafa, lá da página anterior, mas dentro do próprio texto tem um outro pedaço, vamos dizer assim. E isso, o título dessa outra parte do texto é justamente esse subtítulo que diz aí como e onde vivem. Porque até agora falou das características físicas, não é? Desse animal, que é o maior, falou da cor, falou do tamanho, que elas são altas, que alcançam as árvores, que também dá para elas verem os inimigos, não é isso? E aí vai falar sobre as características de como vivem e onde vivem também. E vejam que aí também, pessoal, tem a imagem, não é? Que também ajuda a ver aí, reforça a informação. E também vejam que lá embaixo, no finalzinho do texto, tem uma linha, não é isso? Já já a gente fala sobre essa linha. Vamos continuar a leitura. Vamos lá. Como e onde vivem? E diz assim: as girafas vivem na savana africana ao sul do deserto do Saara e atualmente sua população diminuiu muito. Vivem principalmente em bandos e se movem vagarosamente, a não ser quando assustadas. Os machos adultos geralmente vivem em grupos no meio das florestas, enquanto os machos idosos podem viver isolados. As fêmeas e os filhotes ficam juntos em locais mais abertos. Os machos visitam as fêmeas para o acasalamento, que pode ocorrer ao longo de todo o ano. O período de gestação vai de 420 a 468 dias e nasce somente um filhote por vez. Quando nasce, o filhote tem 1,80 m, gente, e pesa cerca de 50 quilos, gente, o bebê da girafa é enorme, não é? Imaginem um homem, uma mulher, né, adultos, bem alto, 1,80 m, são enormes. Imagina, a girafa já nasce grandão desse jeito, né, para atingir o tamanho, como falou aí no começo, que o macho mede mais ou menos 5,5 m, então tinha que nascer já grandinho também, né? Por isso também que deve ser somente um filhotinho por gestação, não é? E depois, no último parágrafo, diz aí: as girafas têm poucos inimigos, entre eles e os leões. A maioria dos predadores tem as pernas poderosas, aliás, a maioria dos predadores
teme, né, tem medo das pernas poderosas do animal, pois suas patadas fortes podem machucar gravemente os agressores. Estão vendo aí, não é? Gente, vocês perceberam aí pelas características da girafa, vocês devem ter estudado ou estar estudando aí em ciências, né, com a outra professora, que eles comem folhas, não é isso? Eles comem, eles não tá falando aí que eles comem carne, não é isso? Observaram essas informações, também esses detalhes. E aí também fala sobre a maneira como eles se protegem, não é isso? As pernas grandes da girafa servem para afastar aí o inimigo. E também esse pescoção para alcançar as árvores mais altas aí da savana africana e também para ver, né, ter toda uma visão aí ao redor. Viram como eles são bem organizados. As girafas idosas, elas ficam mais afastadinhas, as girafas fêmeas com os filhotes ficam no lugar mais aberto e ficam sempre juntas, enquanto os machos, né, girafas machos, ficam vamos dizer, sempre de guarda, não é? E também vocês perceberam outra coisa, a questão da escrita, quando é macho ou fêmea, vai ser girafa macho, girafa fêmea, tá bom? Essa vai ser a denominação aí para classificar como fêmea ou macho esse animal, tá bom, gente? Sim, e a linha que eu disse que tinha aqui embaixo, tá vendo? Aqui é justamente as referências bibliográficas. Lembra que eu sempre faço isso quando eu leio um texto? Abaixo do texto sempre tem informações de onde esse texto ele foi tirado. Isso sempre vai estar presente aí nos livros didáticos, ou livros até online mesmo, por exemplo, revista online, quando vocês lerem alguma reportagem, alguma coisa, sempre vai estar lá embaixo de onde foi tirado aquele texto. E nesse caso aí, diz assim, lá embaixo, bem pequenininho, tá? É aí nessa linha verde que eu coloquei. Adaptado de Enciclopédia de Animais Ilustrada. Enciclopédia, depois até nós vamos falar sobre isso em outro momento. Enciclopédia, sabe o dicionário, não é? Que ele traz várias explicações de várias palavras. A enciclopédia também tem essa função de trazer explicações sobre várias coisas, mas aí diz que, e a enciclopédia é um livro enorme, era muito usado, mas ainda antigamente, tá? Por exemplo, as bibliotecas eram cheias com coleções imensas de enciclopédias, mas ainda tem muitas, tá bom? Inclusive até tinha pessoas que vendiam de porta em porta antigamente. Sim, a enciclopédia de animais ilustrada, então essa enciclopédia aí tá falando sobre animais, não é? Como diz a ilustrada, porque tem desenhos. E adaptado quer dizer que esse texto foi tirado aí dessa fonte, porém, ele foi adaptado. Teve algumas alterações que foram feitas para que fosse colocado aí nesse livro didático, que é o que nós usamos. Outra coisa, aí diz aí, dizendo quem são os autores, né? Deixa eu aumentar aqui para ver melhor. De Aardvark, eu acho que Zarville, e 200 outros animais. Tradução de ecoconsultoria e tradução limitada. E tem aí o local, não é, gente? Então, quer dizer que esse texto foi tirado de um livro que não é no nosso idioma, mas ele foi adaptado e traduzido para a nossa língua. E até tem dizendo lá o ano e as páginas na qual foi tirado esse texto, tá bom? Então, vamos lá. Revemos aí alguns pontos de um texto. Os parágrafos, o título, o subtítulo, as imagens aí que pode ter ou não nos textos, mas nesse caso tem aí, já que é um texto informativo. E também um subtítulo, né, com as referências bibliográficas de onde nós tiramos as informações, ok? Então vamos agora para a interpretação desse texto na página seguinte, que é a página 210. Vamos lá, os sentidos do texto, o significado, o que é que o texto quis passar, alguns pontos aí do texto, vamos ver agora. Eu vou explicar, vou comentando, depois você vai fazer como sempre, tá bom? Pausar o vídeo e responder a atividade. O interessante é que você não vá respondendo enquanto eu explico, porque você não vai escutar a explicação geral. O interessante é que você só pause o vídeo e vá responder depois, tá bom? Então vamos lá.
Aí diz no primeiro quesito, em que parte do mundo vivem as girafas? Pessoal, olha, a primeira leitura nós conseguimos obter várias informações. Na segunda leitura, que nós chamamos de releitura, nós conseguimos observar pontos que nós não observamos muito bem. Então, a releitura de um texto é muito importante. Sabe que tem gente que lê um livro 2 vezes ou até mais. Igual quando a gente assiste um filme mais de uma vez, sabe que é a segunda vez que a gente assiste. Não parece que a gente parece que estamos percebendo coisas que não tínhamos percebido no começo. Aliás, da primeira vez que foi lido, que foi assistido, aliás. Então, a mesma coisa é a leitura. Quando você faz uma nova leitura daquele mesmo texto, você vai até perceber e vai reforçar em você a compreensão sobre esse texto. Então, eu fiz a leitura agora, acredito que vocês foram me acompanhando, e eu fui vendo alguns pontos e comentando algumas coisas sobre o texto, mas você vai precisar ler o texto novamente a cada quesito que for sendo pedido aí. Como, por exemplo, em que parte do mundo vivem as girafas. Volta lá no texto para poder ver isso, tá bom? Segundo quesito. Qual é a principal característica desse animal? Qual é a característica dele que chama logo a atenção, sabe? O que é que tem nele que é bem característico, bem próprio e específico desse animal? Terceiro quesito. O pescoço longo é importante para a girafa por 2 razões, de acordo com o texto, tá? Marque-as. Aí diz assim, alimentar-se de folhagens que estão no topo das árvores. Será que é isso? Repousar a cabeça ao dormir. Ou será que é avistar inimigos de longe? Aí diz que marque-as. Então está no plural. Esse as quer dizer que marque as está se referindo às alternativas. E então é mais de uma, não é isso? Quando eu digo mais de uma, se temos 3 aí, não é? Possivelmente tem uma que não está correta, ou quem sabe aí todas estão. Você vai ter que ver aí direitinho para ver o que é que vai responder, tá bom? Depois vem o quarto quesito, que diz assim: qual é o principal alimento das girafas? Aí você vai escrever. Não está perguntando todos os alimentos dela, está perguntando qual é o principal. Volta lá no texto porque tem dizendo, tá bom? Depois o quinto quesito. A girafa é dorminhoca? Sim ou não, gente? Sexto quesito. Sobre a convivência das girafas, responda. Letra A. Elas geralmente vivem em bandos ou isoladas. Bandos quando estão em grupinhos, isoladas quando elas estão sozinhas, tá? Depois, letra B. Com quem os filhotes vivem? Gente, tá super fácil. Volta lá no texto, mesmo que você diga, não, eu me lembrei agora na leitura, mas volta no texto para você confirmar realmente se é o que você está lembrando. Esse exercício aí de voltar ao texto, isso aí é muito importante para vocês, porque vão reforçando. Eu até já falei aqui algumas vezes que mais para frente, vamos dizer, mais para frente que eu digo, nas séries seguintes, no Fundamental 2, no ensino médio, vocês vão precisar muito ler textos grandes e vão precisar estar sempre relendo. Então, é bom adquirir esse hábito, tá certo? Só preguiça na hora de fazer a atividade. Então, vamos lá. Continua agora na página 211. Sétimo quesito, aí diz assim: a gestação da girafa leva de 420 a 468 dias. Peça auxílio ao professor de matemática para responder a estas questões. Gente, aí seria interessante, por exemplo, que se não tivesse na sala de aula, por exemplo, quem sabe, né, poderia fazer aí uma parceria com a professora, ajudando a fazer esses cálculos, ou até se eu fosse a professora de matemática de vocês também. Mas isso não impede que eu explique para vocês como é que vocês podem fazer esse cálculo, caso vocês tenham dúvida. Mas como também nós não estamos fazendo ao vivo, estamos fazendo gravado, você vai também entender direitinho aí como é que vai fazer. Por exemplo, quantos dias tem um ano? Não precisa especificamente de um cálculo, né? Isso para poder responder. Você já deve ter visto em matemática, você já deve ter visto isso na aula de história, por exemplo, não é? Quantos dias tem um ano? Ou até mesmo perguntar a alguém da sua casa, caso você não saiba dessa resposta.
Letra B. Quantos dias tem um mês? Meus amores, muito fácil. Pega um calendário aí de vocês, ou no celular, ou aqueles calendários impressos, né? Que ficam sempre na parede, na mesinha, não é? E olhem aí, observem, mas observem que tem, por exemplo, meses que tem uma quantidade, tem alguns meses que tem outra quantidade e tem alguns meses que tem outra. Então, você vai ver, em média, vamos dizer o seguinte, o mês que tem mais aquela quantidade. Aí você vai colocar aí, tá bom? Letra C. Quantos meses um bebê humano demora para nascer? Se você não sabe, pede informação aí a alguém da sua casa, tá bom? Depois a gente corrige juntos. Letra D. Faça a conta. Supondo que um filhote de girafa tenha tido 425 dias de gestação. Quantos meses e quantos dias ele levou para nascer? Gente, esse cálculo aí é simples, tá bom? 425 dias de gestação equivale a quantos meses? E aí? Você pode aí, acredito que fazer uma divisão, não é isso? 425. Quantos meses nós temos no ano? Você conta lá no calendário e faz essa divisão, tá bom? Eu tô tentando aí fazer em forma de dica para também ajudar você aí nessa questão dos cálculos, tá certo? Vamos dar continuidade. Pronto, letra E agora. Quantos meses a mais do que um bebê humano o filhote de girafa leva para nascer? Aí você vai precisar saber da resposta da letra D junto com a resposta da letra C, para poder você saber a diferença de um para o outro, tá bom? Agora o oitavo. A girafa não tem muitos inimigos, mas quando precisa se defender, qual é a sua principal arma de defesa? Tá lá no texto, né? Tá bem fácil. Então vamos agora para a seguinte, que é a 212. Página 212 tá dizendo assim: no trecho, a língua que pode ter até 45 centímetros de comprimento. Nessa parte que está dizendo isso, aí diz assim, a palavra até, aí nessa frase, ela tem um sentido de quê? De dizer que é no mínimo 45 centímetros de comprimento ou no máximo. Até aí está querendo dizer o quê? Depois, no segundo quesito, tem assim, no pedacinho do texto, que diz assim, ao descansar, elas dobram as pernas sob o corpo. Essa palavra sob, ela tem um sentido de quê? Será que é debaixo ou em cima? Depois tem um terceiro quesito, que diz assim, tire as frases, aliás, ligue as frases ao significado das palavras sob e sobre. Essas duas palavras têm aí significados diferentes. Aí nós temos duas frases aí que vocês vão ligar ao seu significado. Você está querendo dizer que é em cima ou embaixo. A primeira frase diz, coloque o tapete sob a mesa. Será que é em cima ou embaixo que está pedindo para colocar? Depois, coloque o copo sobre a mesa, tá bom? Aí você também vai ver aí se é em cima ou embaixo que está pedindo para colocar esse copo, tá certo, gente? E depois, nós voltamos aí, lá no final da correção, nós vamos trocar ideias, tá bom? No finalzinho aí da página 212. Mas espera aí, não pausa o vídeo agora. Eu tenho aí uma explicação sobre essas palavras sob e sobre, tá bom? Vamos reforçar esse assunto. O que é sob? Diz aí que o sob é uma preposição utilizada com o sentido de embaixo de, por baixo de, debaixo de, ou seja, faz referência a algo que esteja numa posição inferior. Vamos dizer aqui, por exemplo, a maquiagem, né? Uma caixinha aqui de pó. Ele está sob, aí está dizendo que está debaixo de, está sob a minha mão, está debaixo, está fazendo referência a algo que está
embaixo de alguma coisa, está abaixo da minha mão, tá? Tem outros exemplos aí que diz assim: passamos sob a ponte essa tarde. Passo por baixo da ponte. Não consigo trabalhar sob pressão, quer dizer que debaixo dessa pressão toda. A loja de imóveis está sob nova direção, está no comando de outra pessoa, está, vamos dizer que alguém está acima, comandando essa loja. O garoto está sob minha responsabilidade, está sob meus cuidados. Vamos dizer que ele está, eu estou cuidando dele, estou acima, cuidando dele, responsável por ele. E a situação dela está sob controle, está tudo controlado. Quem está controlando? Alguém está controlando, não é? Entenderam aí o que seria o sob? Isso vai te ajudar a responder lá esse quesito agora que nós falamos. São os exemplos. Agora vamos ver sobre. Sobre é uma preposição utilizada como um sinônimo, quer dizer, com sentido de em cima de, por cima de, acima de. Ou seja, ele faz referência a algo que esteja numa posição superior. Esse termo também pode ser utilizado como sentido de acerca. Em relação a respeito de, vamos lá. Lembra que eu tinha falado que sob era abaixo? O pó, a maquiagem, está sob a minha mão, está abaixo da minha mão. Já o sobre, olha, gente, está em cima, está sobre minha mão. Certo? E tem os exemplos que dizem aí. Deixei meus óculos sobre a mesa, então quer dizer que a pessoa deixou em cima da mesa, não é? Nunca deixe o celular sobre a pia da cozinha, pode cair água, não é? Sobre, então é em cima. Se fosse abaixo da pia, você estaria aí sob, não é? Enquanto o cachorro ladrava, o gato permaneceu sobre o muro. O bichinho ficou lá em cima do muro, não é? A aula de hoje é sobre os animais peçonhentos. Então, é acerca, é a respeito dos animais peçonhentos. É sobre isso que vai ser falado, no caso, interpretando essa frase, não é? Falamos a tarde toda sobre a infância. Então, falamos a respeito desse assunto, que é sobre a infância. Porque aí não tem só o sentido de estar acima. Mas lá no texto, vocês vão encontrar apenas com ou um significado ou outro, ou é em cima ou embaixo, tá bom, pessoal? Então, neste momento agora, vocês vão pausar o vídeo, vocês vão responder aí a atividade de vocês com muita calma, precisando voltar aí o vídeo, vai voltar quantas vezes for necessário, para depois a gente fazer a correção. E aí você vai ver que tá super simples, mas que tiver alguma dúvida, vamos tirar a dúvida, tá bom? Então vai lá, pausa teu vídeo e então vamos lá, meus amores, vamos para a correção da atividade, tirar qualquer dúvida que você tenha tido nessa realização, tá bom? Vamos lá, página 210, primeiro quesito, em que parte do mundo vivem as girafas? Na África, é no continente africano, não é? Se você colocou continente africano, na África, na savana africana, todas essas respostas são sinônimas, querem dizer a mesma coisa, têm o mesmo sentido e significado, então estão corretas, tá bom? Segundo, qual é a principal característica desse animal? O que é que chama mais atenção? Uma característica bem forte e bem específica desse animal é a altura. Terceiro quesito. O pescoço longo é importante para a girafa por duas razões. Quais são essas razões? Alimentar-se de folhagens que estão no topo das árvores, correto. Repousar a cabeça ao dormir? Não. Tem até uma coisa aqui específica sobre o sono dela, não é? Mas não falou sobre repousar a cabeça, não. Mas falou em avistar inimigos de longe. Então, essas duas aí estão certinhas, tá? Quarto quesito, qual é o principal alimento das girafas? Lá no texto diz que é a acácia. Gente, não é o único alimento, mas diz que é o principal. Quinto quesito, a girafa é dorminhoca? Aí a resposta é que não. Se você justificou aí explicando o que está dizendo o texto, ótimo, tá bom? Lá no texto está até falando, não é que a girafa dorme pouco, os filhotes que dormem mais. Tem alguns zoológicos que dizem que, em alguns zoológicos dizem que elas nem dormem. Então tem essa particularidade aí falando sobre o sono das girafas. Depois aí, no sexto, sobre a convivência das girafas, responda. Elas geralmente vivem em bandos ou isoladas?
Letra A. Elas geralmente vivem em bandos. Letra B. Com quem os filhotes vivem? Eles vivem com as fêmeas. Se fez assim, certinho. Agora a página 211. A gestação da girafa leva de 420 a 468 dias. Vamos lá calcular aí com relação à girafa essa gestação. Mas antes, aí está perguntando coisas que obviamente nem precisam de cálculos, não é? Como, por exemplo, quantos dias tem um ano? Vocês devem ter aprendido já esse ano em matemática, já devem ter visto na aula de história, não é? Mas em geografia nós também já vimos quando nós estávamos estudando sobre os movimentos da Terra, lembram? Movimento de rotação e movimento de translação. E aí, um ano tem 365 dias, tá bom? Depois, a letra B. Quantos dias tem um mês? Gente, tem meses que temos 30 dias, tem alguns meses que temos 31 dias e também tem o mês de fevereiro que ele tem 28 ou 29 dias. Vai depender do ano, se é um ano bissexto ou não, tá bom? Então, aí vai dizer que é em média 30 dias. Depois, na letra C. Quantos meses um bebê humano demora para nascer? São 9 meses. Alguns bebês, eles nascem antes daí desse período, por isso que são chamados de prematuros, porque eles nasceram antes desse período aí, vamos dizer que é colocado como um período ideal, certo? Mas são 9 meses. Letra D. Nesse letra D aí, algumas pessoas podem ter feito uma divisão e alguns podem ter feito uma subtração. Eu fiz uma subtração. Eu fiz assim, tá vendo? Não sei se dá para ver direitinho aí na minha calculadora. Por que eu fiz 425 menos 365? Por quê? Porque se eu sei que em um ano eu tenho 365, então eu já sei que a gestação da girafa vai ser mais do que um ano, não é isso? Porque diz aí que são 425 dias. Então, eu faço o seguinte, dentro de 425 dias, eu já sei que tem um ano. E quantos dias sobraram disso? Então, vai sobrar aqui, olha, 60 dias. Então, a resposta vai ficar 1 ano e 60 dias. Ou então, eu posso transformar esses dias em meses, não é? Olha, se um mês eu tenho 30 dias, 2 meses eu tenho 60 dias. Então, a resposta pode ficar 1 ano e 2 meses, ou 1 ano e 60 dias, como você preferir, tá bom? Agora, na letra E. Quantos meses a mais do que um bebê humano o filhote de girafa leva para nascer? Gente, 3 meses, tá bom? Agora vamos para o quesito 8. A girafa não tem muitos inimigos, mas quando precisa de se defender, qual é a sua principal arma de defesa? Aí diz que sua principal arma de defesa são as pernas. Diz lá que são bem fortes, não é? E faz um estrago enorme num coice aí, numa patada da girafa. Depois, agora na página 212, a linguagem do texto. Vamos lá para aquela parte que está falando sobre, não é? E aí diz assim, no trecho, a língua pode ter até 45 centímetros de comprimento. Essa palavra até quer dizer o quê? No mínimo ou no máximo? Quer dizer, no máximo, até 45 centímetros de comprimento de língua. Enorme, não é? Segundo quesito. No trecho, num pedacinho, ao descansar, elas dobram as pernas sobre o corpo. Essa palavra sob quer dizer o quê, gente? Debaixo, não é isso? Quer dizer que elas dobram as pernas sobre o corpo, que é que as perninhas ficam abaixo do corpo. Debaixo do corpo, aliás, como está dizendo aí. E terceiro quesito, coloca o tapete sob a mesa, vai ficar em cima ou embaixo? Vai ficar embaixo, então o tapete vai ficar abaixo da mesa. E se se disser, coloque o copo sobre a mesa, então vai ficar em cima da mesa, se você fez assim, certinho. Pronto, vamos agora para aquela parte que eu disse, vamos fazer no final, não foi? Trocando ideias. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para facilitar aqui minha leitura e a visualização de vocês, tá? Primeiro, muitos leões, tigres, elefantes, golfinhos, girafas e outros animais são retirados da natureza para divertir crianças e adultos em zoológicos, parques e circos. Você acha isso certo? E por quê?
Gente, eu acho que vocês não devem achar certo, não é isso? Pode ser muito legal você visitar, por exemplo, um circo ou até mesmo um zoológico e ver os bichinhos, não é? O Horto de Dois Irmãos foi um exemplo que eu dei a vocês. Pode ser legal de você ir lá visitar. Mas pensando bem a fundo, não seria muito triste, não é, retirar um animal lá da natureza, do habitat natural desse animal e colocar para entretenimento, para divertir as pessoas? Será que esses animais estão realmente saudáveis e felizes? Será que esse animal está vivendo do jeito como ele deveria? Sabe que muitos circos, eles não funcionam, são proibidos de funcionar com animais. Os grandes circos hoje em dia, eles não têm animais, eles têm outro tipo de atração, porque por conta dos maus tratos que tinham antigamente. Não estou generalizando nem dizendo todos, estou falando de algo que realmente, de certa maneira, foi proibido, não é? Ou também do zoológico. Será que você acha certo? Vou dizer a minha opinião, já que aqui nós estamos trocando ideias. Infelizmente eu não sei a de vocês, mas quem sabe se você tivesse a opinião parecida com a minha, não é? Ou não, né, gente? Cada um tem sua opinião. Mas, por exemplo, eu acho muito mais interessante. Por exemplo, eu assisti um programa de TV, ou um filme, um documentário, que mostre algumas curiosidades sobre os animais, e eu até gosto. Na Netflix tem um que é Planeta Bizarro, Planeta Animal. No canal de TV que é a Band, também tem parece que é dia de domingo à tarde. Tem também mostrando, parece que é Mundo Animal. Não me lembro do título do programa. Aí mostra várias curiosidades sobre os animais, como eles vivem. Às vezes mostra animais das regiões polares, animais de regiões frias, geladas. Às vezes mostram insetos, mostram animais do fundo do mar. E eu acho super interessante assistir, estudar sobre isso. Gosto muito da vida animal, de descobrir sobre eles, aprender. E justamente porque a natureza ela se completa, não é isso? Fazemos parte da natureza, inclusive. E aí eu gosto muito mais de ver os animais lá, no local deles, e assistir, porque é uma coisa que me interessa, do que eu ver os bichinhos presos lá no zoológico. Porque por mais que eles tenham cuidado, não é o local ideal, vamos dizer assim, que eles o local próprio deles, não é isso da espécie deles. Mas tem até animais que eles são apreendidos, porque algumas pessoas fazem tráficos de animais e no caso, quando eles pegam esses animais de volta, tráfico de animais são pessoas que pegam os animais da natureza para vender. Às vezes até vendem para outros países. Sabe o filme Rio, que tem a arara, não é? Que se passa no Rio de Janeiro, né? E que eles vão ser vendidos. Pronto, gente, daquele jeito. O filme ele ilustra o tráfico de animais. Vocês devem ter assistido, que é um filme bem conhecido, não é? E é isso que eu estou falando, que nesse caso, às vezes quando os animais eles são pegos pela polícia, tem um órgão que se chama IBAMA, que é um órgão de proteção, né, aos animais, e eles, para eles poderem devolver os animais à natureza, eles fazem todo um cuidado à saúde, às vezes até um treinamento para o animal ele se regenerar e voltar a poder ser solto na vida silvestre. E às vezes o animal está tão debilitado que nem tem condições que ele volte para a natureza. E às vezes é necessário que ele fique em um lugar. E esse lugar ele vai estar recebendo cuidados. Que, por exemplo, pode ser um zoológico, não é? Não é porque o zoológico está maltratando de jeito nenhum. Estou falando que eu acho muito mais interessante ver o animal livre na natureza do que ele lá no local. No local, simplesmente para as pessoas verem, entenderam? E como estamos falando ali de trocando ideias, eu estou expressando a minha ideia, tá bom? Segundo quesito. Um grande número de animais, como o mico-leão dourado, o lobo-guará, o peixe-boi, os tigres siberianos e algumas espécies de golfinhos, estão desaparecendo do planeta. Na sua opinião, por que isso está ocorrendo? Pessoal, alguns animais eles já estão em extinção, quer dizer que aquela espécie não existe mais, e alguns estão ameaçados de extinção.
Quando eles estão ameaçados, é como diz aí, eles estão desaparecendo, a espécie vai diminuindo a quantidade cada vez maior. Os fatores que levam a esse desaparecimento ou a esse processo de quase extinção podem ser vários. Pode ser o tráfico de animais, como eu falei agora há pouco, mas também, por exemplo, pode ser das questões climáticas. Como assim questões climáticas? Problemas com relação a enchente, também pode ser desastres naturais, né? Também pode ser, por exemplo, vocês devem ter ouvido falar sobre as geleiras, aquelas regiões polares bem geladas, onde vivem alguns animais aí, onde vivem animais polares, né? No caso, já é notícia, né, sobre os derretimentos das geleiras e alguns animais já estão sofrendo esses impactos ambientais, esses impactos ambientais, né? O impacto ambiental. E também pode ser com relação, por exemplo, às queimadas. Notícia atual aí nos jornais, na TV, sobre, por exemplo, a Amazônia não, a Amazônia também já teve esse ano, foi um grande problema com relação ao incêndio, mas bem atual agora é sobre o Pantanal, que já está sofrendo aí um processo de queimadas, que é um incêndio, e que tem muitos animais que estão morrendo. Então isso pode sim levar a animais ameaçados de extinção. Pode levar a diminuição de quantidade desses animais. É um exemplo aí respondendo a essa pergunta, tá bom, pessoal? Mas aí, porque o livro não traz somente essa questão do texto informativo, mas traz outras coisas com relação aos animais e é importante que a gente discuta essas questões. Pronto, aí nós temos um exemplo de texto informativo que nós vimos hoje e algumas características com relação a esse texto, tá bom? Agora, o que é que vocês vão fazer depois dessa aula? Fazer no caderno. Vocês vão retirar desse texto da girafa, essas coisas que estão pedindo aí. Você pode copiar do jeitinho que está aí, a diferença é que você só vai pular a linha. Retire do texto uma palavra. Aí você pula a linha oxítona, pula a linha paroxítona, pula outra linha proparoxítona, depois pula outra linha com acento agudo, pula outra linha, entendeu? Sempre você vai pular uma linha entre outra para ficar bem organizadinho o seu caderno. Se você quiser pular mais de uma linha, ótimo, tá bom, querido e queridas? Gente, o que é que vocês vão retirar do texto? Uma palavra oxítona. Estão lembrados? Palavras oxítonas. Você tem que identificar a sílaba forte, a sílaba tônica da palavra e ver se a sílaba mais forte é a última, a penúltima ou a antepenúltima. Quando ela é a última, ela é oxítona. Quando é a penúltima, é paroxítona. E quando é a antepenúltima, é a proparoxítona. E lembrando que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, tá bom? Depois, uma palavra com acento agudo. Depois, uma palavra com acento circunflexo. Depois, uma palavra para cada item aí, tá certo? Se você quiser colocar mais de uma, pode colocar, mas uma já basta. Depois vem uma palavra escrita com G, mas com som de J. Palavra escrita com G com som de J, por exemplo, gelo, gelo, olha, com J, não é Jagi, Joju, não é isso? Então, é uma palavra escrita com G, mas com som de J. Lembrem da família do G, gente, é Ga, Gé, Gi, Go, Gu. Somente o Gé, Gi é que tem som de J, tá bom? Olha a dica. Escrita com G, mas com som diferente de J. Lembra? Acabei de explicar agora, tá bom? É uma maneira da gente relembrar aí esse assunto. E depois, escrita com S, mas com som de Z. Está aí dentro, no meio dessa barrinha para lembrar que o sonzinho do fonema da letra Z. Ela é uma escrita com S, mas com som Z. Depois, escrita com S, mas com som de fácil, acabamos de estudar isso. E escritas com SS, uma palavra para cada item, tá bom, pessoal? Então, não deixe de fazer a atividade. Logo após esse vídeo, vai lá, tira uns minutinhos,
copia, vai lá no texto, procura, faz isso, cria essa rotina de fazer logo após, porque aí você não deixa passar a atividade. E isso é com certeza importante, senão não estaria pedindo para vocês. Isso é uma maneira da gente exercitar os conteúdos, tá bom? Mas por hoje é só. Aproveite um dia de vocês, tá bom? Beijo da tia Angélica e até a próxima.